O homem bíblico entende que força, influência e posição são instrumentos de cuidado, mas não de oprimir ninguém. Porque tem gente que, do ponto de vista da sua autoridade, ele pisa, ele machuca e ele oprime. E ai de quem se levantar contra ele. Eu provo por A mais B. Lembra o que Jezabel disse, né? Deus me faça algo e outro tanto, se amanhã a cabeça de Elias não estiver nas minhas mãos. Quem tem poder, muitas vezes, pode perder as estribeiras e achar que pode oprimir. Boaz é um homem bíblico, irmãos. Ele tem autoridade. Ele é o dono do campo. Mas ele não usa isso para oprimir. Usou para proteger. Ia passando um homem esperto. E os candangos não fizeram nada, irmão. Proteger não é apenas agir depois que alguém foi ferido. Tem que agir antes. Criar limites para impedir que a ferida aconteça. Um exemplo clássico. Santa Catarina estava como diácono na porta, entra alguém. Por isso que é importante os obreiros estarem atentos à porta. Porque entra um camarada correndo aqui e vem em direção aqui, isso vai ter alguém. E ninguém pode passar por essa porta sem estar debaixo dos olhos de vocês. Se for preciso, mete uma rasteira nele. O camarada entrou, sentou no meio do banco da igreja, sentou. E eu já fiquei desconfiado, né? Irmão, a gente tem que ter a maldade, a malícia de observar também. Dá uma de santinho e achar que todo mundo é bom, que não é não. Tem a malícia e fica observando. Entra alguém, você não conhece a pessoa. E eu, como ex-militar, já comecei a olhar para a cintura dele. Ele com a mochila do lado, e ele aqui muito agoniado. Na hora que o pastor se levantou para fazer a leitura, os irmãos levantou também. Ele estava meio que num banco vazio no banco. Ele diz assim, baixo, deixa eu ver se esse pastor é bom mesmo. E já foi meter a mão na bolsa. Eu grudei nele e agarrei. É o que, meu irmão, minha cara? E saí puxando ele de lado aqui. Sabe o que ele tinha dentro da mochila? Da esposa e dos filhos, até da maneira como ele anda na rua. Está amando você, sua esposa e seus filhos. Aonde você vai? Você vai para dentro da calçada ou você está do lado da rua? Isso é um detalhe, irmão. Que o carro passa fino de você, mas não passa da sua esposa nem dos seus filhos. Eu não gosto de sentar nunca quando vou comer no restaurante de costa para a rua. Eu sento olhando para a rua. Isso é coisa de militar. Mas isso é bom, porque você está atento a tudo. Acabar com minha honra lá fora. Palavras para mim não têm efeito nenhum. Agora mexa na honra da minha esposa e dos meus filhos, que aí você vai descobrir quem é Anderson. Eu vou contar uma história aqui rápida, se o tempo der. Todo pernambucano é acolhedor, sim ou não? Pernambucano gosta de abraçar, não é assim? A gente abraça, a gente tem esse sangue caliente, né? Quente, né? Gosta de abraçar e tal. No tempo da pandemia, as irmãs tudo, vai dizer, ô benção. Não podia, irmão. E as irmãs estavam se abraçando. Lá em Santa Catarina, a gente se enturmando com os irmãos da igreja. Foi um rapaz que era, entre aspas, amigo nosso. Que chegou na minha casa, se já era na minha casa, todo mundo vai comer. Eu fui convidado, minha família foi convidada para comer na casa da irmã Lucilene e do irmão Nildo. Se ela colocar o meu prato, tem algum problema, irmão? Tem algum problema? Ela está me recebendo, sim ou não? Ele é espiritual, versículo 11 e 12. Vamos lá? Versículo 11 e 12 diz assim, ó. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou, quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido? E deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. Ô irmão, eu disse semana passada, vou dizer de novo, que povo fofoqueiro. Boaz chegou sabendo da história já. E o encarregado dele foi lá e ainda disse, mas é a Moabita. Misericórdia. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Olha as palavras. A palavra de Deus nem sempre é a mesma coisa de vantagem. Já viu isso, menina? Geralmente é desvantagem, viu? Como assim, evangelista Anderson?
Tem hora que você está certo. Mas quando Deus diz assim, perdoa, não é? Não parece que você está estando num ponto de fraqueza? Como é que pode? Ele que tem que vir pedir perdão a mim, aí você vai e pede. Obedecer a palavra de Deus, às vezes, parece uma desvantagem. Mas no fundo não é. O homem bíblico sempre tem uma palavra de direção, conselho e repreensão, visando o crescimento do bem. Já conversou com aquela pessoa, um homem crente negativo? O homem não tem uma palavra de bênção para ninguém, não. É só cajado. É só lombo. Que nem eu vi uma irmã falando uma vez. Uma palavra de direção. Chegar e dizer, vamos orar, irmãos, que Deus vai te dar vitória. Fica assim não, levanta a cabeça. Existe esperança em Jesus. Quando na verdade escuta você lamentando, é mesmo, minha vida é difícil mesmo. Meu Deus do céu. E você vai contar uma tristeza e maneira. Ele vem com outra história triste em cima. Conhece esse tipo de gente? Esse não é o homem segundo o coração de Deus. O fato de Boaz permitir colher no seu campo mostra que ele, ao contrário da maioria, seguia a palavra. Boaz nos ensina que espiritualidade não é apenas falar corretamente sobre Deus, mas agir de maneira coerente com o caráter de Deus. Não! Olha para mim aqui, que nem o pastor diz, olha no nó da minha gravata aqui. Não se engane com o linguajar de crente, irmão. Aí chega falando, Pai do Senhor, vaso, eita terra. Isso aí não quer dizer nada. O bíblico, diga assim, porque ele é generoso. Versículo 14 a 16, estão terminando. Capítulo 2, 14 a 16. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, chega aqui, Ruth, come do pão, molha aqui um bocado no vinho, isso é costume da época, né? E ela se assentou ao lado dos segadores, olha, e ele deu trigo tostado para ela comer.